E aí pessoal, estou aqui de novo na PUC. Eu queria falar um pouco sobre um debate que eu estava tendo agora há pouco num grupo no WhatsApp, um grupo de amigos aqui de Porto Alegre, mas que é sobre esse probleminha aí da indução e como ele se relaciona, né, e como ele poderia ser solucionado em certas ocasiões, não pela indução, mas por uma troca de método, né, que seria pela dedução, pelo método dedutivo, para a gente argumentar sobre um mesmo ponto. Por exemplo, a gente estava debatendo sobre como a gente poderia ter certeza que quando uma árvore cai, ela produz som, né, ela produz barulho. Né? A situação é a seguinte, hipotética. Imagina uma situação na qual numa floresta existe uma árvore, não tem nenhum ser vivo lá para captar, né, pelos ouvidos, pelo aparelho auditivo, enfim, que a árvore caiu e que ela fez o som, né? Ou seja, embora de fato a estrutura dela se desmontando cause um ruído, não havia quem ali recebesse essa informação para poder digerir, né, no próprio cérebro e interpretar que sim, aquela árvore fez barulho, né? Então existe essa diferenciação entre a recepção do som e a própria emissão desse som, né? Então a primeira coisa que a gente acordou foi que, bom, primeiro, o que define, né, a geração do ruído, a geração do barulho. E parece razoável a gente sustentar que não é a recepção, não é a gente perceber pelos sentidos. Não é porque a gente percebe pelos sentidos que aquilo existe, que aquilo aconteceu. Então a gente aceita razoavelmente, se vocês tiverem algum argumento contrário a isso, a gente aceita que é a emissão do som que caracteriza a existência desse som, desse ruído, né? Então a gente tem um problema solucionado até aqui, né? Do que a gente poderia aceitar como fisicamente aquilo que constitui o barulho, o ruído, o som. Enfim, não vou entrar aqui em dados físicos, hertz, essas coisas mais técnicas, né? Então o segundo passo é estabelecer como a gente pode ter certeza que quando uma árvore cair, numa situação hipotética, ela vai necessariamente produzir som, né? Então é aí que a gente começa a ver o problema da indução, né, que a gente vê lá no David Hume, que é o problema clássico de que não é porque a gente contou 999 patos sendo brancos, né, que o milésimo pato não vai ser negro necessariamente ou qualquer outra cor, né? Então a indução implicaria num teste de situações particulares, né, numa soma de casos específicos que dão um determinado resultado e uma conclusão a partir desses casos específicos de que aquele resultado se repetirá em casos consequentes em novas situações que a gente ainda não viu acontecerem, né? Então é uma certa tentativa de previsão pela indução. O problema é que, como você sabe, a indução não dá 100% de certeza, não no sentido lógico, né? Porque embora seja cientificamente razoável que depois de testar várias e várias vezes na mesma hipótese, uma teoria ou o que for, embora isso seja razoável, trazer uma conclusão preditiva a partir disso, a partir da indução, a gente não pode ter 100% de certeza de que não vai acontecer, que a árvore no final, quando ela cair, ela não faça barulho, né? Ou seja, ela não emita algum som, né? Então, como é que a gente soluciona isso? Ou seja, como é que a gente pode ter certeza de que a árvore, quando ela cair, ela vai emitir o som, ela vai emitir barulho, mesmo que a gente não esteja lá para presenciar? Ou seja, em todas essas situações da história evolutiva do mundo e das árvores, enfim, todos os casos não presenciados por seres vivos, por animais, né? Como é que a gente pode ter certeza que em todos esses casos, necessariamente, quando a árvore caiu, ocorreu de emitir algum som ali, mesmo que não houvessem receptores, né, desse efeito físico? É aí que a gente pode deixar o método indutivo de lado, suspender ele, aceitar a falibilidade dele, né, sermos céticos quanto à indução ser perfeita, e aí a gente então volta para o método dedutivo. O método dedutivo ele não vai pegar os casos particulares, um a um, dar 999, chegar no 1000, né, para concluir que, portanto, dado que ocorre isso dos casos particulares, em todos os casos isso ocorrerá, né, necessariamente sempre. O método dedutivo está mais preocupado em estabelecer
premissas gerais, né? Uma premissa pelo menos geral, está mais preocupado em pegar um fato da realidade, alguma coisa que corresponda à realidade, que seja genérica, né? Mas que de fato seja verdadeira e seja de preferência irrefutável, né? E a partir dessa generalidade, dessa coisa genérica, dessa generalização, a gente aplicar essa generalização ao caso específico. Então a gente tem uma guinada de uma premissa para uma conclusão por método dedutivo. Então a gente pegaria esse caso da árvore, né? Como é que a gente vai ter certeza pela dedução que quando uma árvore cai, ela necessariamente produz som? Ela necessariamente produz uma queima energética que é traduzida em ruído, né, em hertz, em som. É algo que pode ser captado caso haja algum organismo vivo, algum animal ali senciente, né, com aparelho auditivo ou o que for, né? Ou mesmo, sei lá, algum outro vegetal pode perceber ali por um estímulo físico, fisiológico ou o que for, né? Então, pelo método dedutivo que a gente tem é simplesmente uma estrutura diferenciada em que a gente não vai partir do caso particular, a gente vai a partir do caso geral e concluir, então, fazer uma inferência por meio, né, vamos implicar um resultado, uma conclusão, por meio do geral, né, fazer essa inferência do geral para o particular, né. Então, como a gente faz isso, a gente precisa imaginar que talvez na descrição ou mesmo na definição de árvore, né, estejam embutidos ali certos preceitos, existem certos pressupostos ali que são indispensáveis para a gente pensar na forma árvore, né, na ideia de árvore, enfim, na causação do que seja uma árvore, né. Então a gente pode simplesmente assumir algumas determinadas leis físicas do que ocorre, como por exemplo ação e reação, né? Todas as 4 leis físicas newtonianas, e a partir disso então a gente vai chegar na conclusão de que sim, as árvores sempre que caem elas produzem som. Como seria isso mais ou menos? Que é o que eu estava explicando lá no grupo pro pessoal. Imagina a primeira premissa não é uma premissa como a da indução. Lembre que na indução a gente tem um caso particular e a gente descreve esse caso, né? Temos então uma árvore que caiu e gerou som. Ponto. Temos até vários exemplos disso. A árvore caiu e gerou som. E a partir disso a gente conclui. Só que na dedução a gente não está usando da experiência para chegar numa conclusão, de fato, uma conclusão com certeza. A gente usa, de certa forma, a descrição necessária, né, de como essa relação se dá entre a árvore e o som, e a partir disso a gente vai implicar essa conclusão específica, né, de que quando uma única árvore cair, ela vai gerar esse som. Então vocês têm a seguinte estrutura lógica. Premissa 1. Toda árvore que cai gera som. Isso é uma premissa básica, né? Então tem uma situação aqui, tem um condicional. Se a árvore cair, ela vai necessariamente gerar som, né? Então a gente tem aqui, de certa forma, implicado da própria definição de árvore, né, que em determinadas condições, quando ela se situa nessas condições, ela necessariamente traz determinadas consequências, né? Então é aquela coisa bem simples, né? Uma lógica condicional. Se x, então y, né? Básico aí de qualquer aula de lógica. Então essa é a primeira premissa. Se uma árvore cai, ela gera som. A segunda premissa é uma descrição também. A árvore caiu. A gente viu isso no fato ali, a árvore caiu, só que está todo mundo surdo por algum acaso, né? Ninguém consegue receber essa informação, mas o cara foi lá e viu, a árvore caiu. E a partir disso, da premissa 1 e premissa 2, a gente conclui. A árvore gerou som, né? Então, ou seja, se vocês têm uma situação genérica, né, não importa a situação, a gente assume que a árvore ao cair ela gera som. Vocês têm um caso particular, que é que uma árvore específica, sei lá onde ela está, se ela está aqui no presente, se ela está no passado, há bilhões de anos atrás, o que for, ela caiu, né? A gente não viu, a gente nem experienciou, mas ela caiu. Como a gente pode ter certeza que aquela árvore ao cair emitiu esse som? Por dedução. Com a dedução a gente consegue, com a indução não, né? Esse é o problema da indução, né? Esse é um problema da indução que o David Hume apontou, que é o problema da causalidade, né? Não é porque necessariamente a gente consegue
pelos nossos sentidos, a gente consegue traçar aí essa percepção de que quando um evento X ocorre, aquilo necessariamente implica numa consequência Y. Não é porque todo mundo, talvez, o universo inteiro, né, consegue experienciar essa mesma situação se repetindo constantemente, que a gente não pode ter, não é por conta disso que a gente pode ter uma certeza lógica, né, fidedigna 100%, embora seja algo razoável, né, tu supor que tu ter essa certeza, tu ter essa crença justificada, né, a gente não pode, em última instância, por meio da indução, ter essa certeza, porque a gente ainda consegue imaginar um mundo possível em que por um acaso a árvore caiu e não gerou som, né. Só que a dedução ela estabelece que necessariamente isso vai ocorrer se a forma lógica da dedução, ou seja, se o argumento ele for válido e ele for cogente. A validade é basicamente sobre a estrutura lógica do argumento. Se o argumento é válido, isso significa que as premissas utilizadas necessariamente implicam a conclusão. E esse argumento simples que eu trouxe para vocês, acontece isso. Você tem a premissa 1, que se a árvore cair, ela gera barulho. Tem a premissa 2, de que a árvore caiu. E a conclusão, portanto, a árvore gerou barulho, né? Então, uma coisa implica da outra de forma necessária, não tem como fugir isso. Isso significa, então, que o argumento é válido. Percebam que, ainda assim, mesmo com a validade, a gente não pode ter certeza de que isso é verdade. A estrutura lógica está montada, a estrutura é irrefutável, é verdadeiro, tudo que se segue ali. Mas como é que a gente sabe que necessariamente vai ser verdade, né, essa situação de que a árvore vai produzir som? Né? É aí que entra a necessidade da cogência. Né? Um argumento cogente, ele não necessariamente, não apenas vai ser válido, como ele também vai corresponder àquilo que está implicado nas premissas, né? Aquilo que está estruturado como pressuposto para a conclusão, aquilo necessariamente é verdade, aquilo corresponde à realidade. E é aí que entra a necessidade da gente não ficar apenas no argumento e não ficar apenas na descrição suposta, né? A gente precisa resgatar alguns elementos da realidade, que aí a gente pode voltar para a empiria, né? Que não necessariamente vai ser empírico, mas enfim, as leis da física, né? As leis da física nos fazem crer claramente, por exemplo, a gente pode pensar aqui em entropia, né? Que todo material organizado, enfim, ele tende à desorganização, ao caos, né? A ordem tende ao caos, e a partir disso a gente pode imaginar que o gasto energético das coisas, assim como num motor de carro, por exemplo, né, coloca 1 litro de gasolina lá, tu não vai usar 1 litro necessariamente, ou 100% daquele 1 litro, tu não vai usar para locomoção. Tu vai usar um pouco, a grande maioria, claro, mas boa parte, ou uma parte insignificante, não sei, mas enfim, uma parte desse litro de gasolina vai ser usado para produzir som, por exemplo, né? Para, sei lá, ter outros gastos energéticos envolvidos aí, energia cinética, energia força normal, enfim, tem várias coisas que vão entrando na física da coisa em si, né? Então, quando a gente tem esse resgate físico de coisas que são explicadas por meio de uma lei natural, de como o mundo funciona, enfim, a gente pode pegar isso como uma informação genérica da realidade e aplicar ao caso concreto e chegar a uma conclusão lógica, dedutiva e com 100% de certeza que necessariamente pela descrição factual das coisas, pela descrição de como o mundo funciona de modo objetivo, ou seja, de modo que corresponde à realidade, de modo cogente, aí a gente tem a certeza dedutiva de que sim, toda e qualquer árvore ao cair produzirá som. A gente não precisa ver ela, a gente não precisa supor que vai ter, sei lá, a gente não precisa da indução, né, para crer nisso. A gente pode assumir isso como um fato racional, né, simplesmente de forma a priori, né, de forma que não dependa da experiência, como é o caso da indução, né. Então vocês podem ver que dependendo do método utilizado para fazer uma asserção, para fazer uma afirmação, para defender um ponto, né, vocês podem ter diferentes graus de certeza. E a ciência em geral, né, ela geralmente faz uso
da empiria, das experiências, do teste constante, da revisão por pares ou o que for, para ter alguma certeza. Agora, a filosofia, ao se utilizar mais de uma intuição, ao se utilizar mais de um método dedutivo, embora a indução seja perfeitamente cabível, né, ou mesmo a abdução, né, que eu não vou explicar isso aqui agora, um pouquinho diferente, mas enfim, a filosofia ela consegue trazer algumas certezas para nós, certezas que correspondem ao mundo factual, ao mundo físico, ao mundo tal como ele é, né, por meio, claro, de uma dedução. A questão, então, como refutar isso? Como refutar que, por meio da dedução, né, que a árvore não produzirá barulho, que existe alguma situação em que a árvore ao cair não produzirá barulho. Bem, aí a gente precisa refutar a cogência desse argumento. A gente precisa mostrar que isso não é verdade em todos os casos específicos, né? Mas enfim, eu deixo isso para vocês imaginar como fazer isso, como refutar um argumento dedutivo sobre a realidade empírica, né? De uma forma assim que ataque a cogência dele, que ataque, enfim, que ataca a estrutura, não apenas a estrutura lógica, mas de fato mostrando que aquele argumento, apesar de válido, ele não é realista, né? Eu proponho esse desafio para vocês aí. E perdão, eu não estou lançando os principais vídeos, eu não estou conseguindo dar conta do cronograma, faculdade, enfim, estou vendo que eu estou passando muito tempo por aqui. Então fiquem aí com essa coruja de Minerva, a coruja hegeliana, que está atrás de mim aqui nesse mural, aqui na PUC, né, na Rua da Cultura. Então, a gente se fala e forte abraço.